Bom, pessoal, acho que já deu tempo, né, dos que forem entrar já estarem aqui na chamada. Eu acredito que a gente já pode dar início aqui à nossa web aula, né? Conforme eu disse no início, o professor da disciplina de vocês, né, dessa unidade curricular, ele está com problema de saúde, está de atestado e hoje não vai conseguir ministrar essa aula para vocês, certo? Então eu vim para conseguir ministrar essa aula para ele, né, de forma que o conteúdo seja dado, né? Não tenha nenhum tipo de prejuízo aí para a formação de vocês, certo? Bom, como tem só 3 pessoas na chamada aqui, eu acredito que esses primeiros 5 minutinhos a gente pode se conhecer melhor, se apresentar, né? Até porque a aula se transcreve de uma forma mais simples, né? A gente conhecendo um ao outro, eu consigo utilizar um determinado tipo de linguagem a partir do momento que eu conheço cada um, o nível de conhecimento de vocês, e a gente realmente tem esse vínculo, né? Eu queria saber de vocês, vocês podem se apresentar rapidinho, falar sobre a profissão atual de vocês, o que vocês fazem, o nível de conhecimento que vocês têm da parte de eletrotécnica, né? Se trabalham na aula. O áudio está baixo? Pessoal, como é que tá a qualidade do áudio aí? Pessoal, o áudio tá ruim aí só pro João? Ô, Júlio, como é que tá aí? Rogério, tá me escutando Ah, bem? pra mim tá ok. Ok? Ô, João, deve ser alguma configuração aí do seu celular ou do computador, não sei se é pelo celular que você está assistindo essa aula. Dá uma olhada aí, vê se você consegue arrumar, senão a gente dá um jeito aqui, beleza? Então vamos lá, Júlio, você consegue falar um pouco sobre o que motivou você a fazer a eletrotécnica, se você trabalha na área, qual o nível de conhecimento que você tem, o que que você faz atualmente, só para a gente se conhecer um pouquinho? Eu faço eletrotécnico mais pra ter um pouco mais de conhecimento também, sabe, sobre a área também, porque eu sou instrumentista Hum, Show de e bola. obter mais conhecimento. Bem, então você já tem bastante conhecimento, né? Então tá tirando de letra aí. Graças a Deus. Rogério, você tá me ouvindo bem? Como é que tá seu áudio aí? Então, beleza. Eu vou começar aqui e eu vi, né, pelo cronograma aqui, pelo último conteúdo que o Lucas ministrou para vocês, e ele já iniciou falando um pouco dos componentes, né, questão de diagramas, questão de falando um pouco sobre os componentes da instalação, certo? Ele chegou a falar alguma coisa sobre dimensionamento de condutores, de circuito, ou não? E aí, Júlio, melhorou o áudio? Tá escutando bem? Professor, voltou aqui ao normal, viu? Voltou? Ah, não, beleza, então. Então, pessoal, como eu estava dizendo, eu queria ver com vocês mais ou menos em que parte que o Lucas terminou, né? Eu vi que ele falou um pouco das instalações, sobre os conceitos de instalações, sobre diagramas, né? Diagramas elétricos, mostrou um pouquinho dos componentes de uma instalação. E aí eu queria ver se ele já entrou na parte de dimensionamento, né? Dimensionamento de condutores, principalmente. Ele já abordou esse tema com vocês ou não? Olha, eu não posso falar muito,
mas eu acho que não, porque eu tive um acidente e passei um tempo fora. Aí eu já Ah, não sei. então, de qualquer forma, vou dar esse conteúdo para vocês, né? É, e aí vai ficar gravado também, caso ele já tenha iniciado esse conteúdo com vocês, vai ser um complemento, né? Então vai ser uma fixação. Mas pelo que eu olhei, ele não tinha entrado ainda nesse assunto, né? Então, beleza, pessoal. Eu vou falar hoje um pouco sobre dimensionamento de condutores, né? Então, os condutores dentro de uma instalação elétrica, ele é um equipamento fundamental, né? Então, não existe instalação, não existe um caminho fechado ali para a corrente circular se não houver os condutores interligando cada componente, né? Então, para que esses componentes da instalação desempenhem sua função, realmente a energia tem que chegar até ele. E como que essa energia é transmitida dentro de uma instalação? É através dos condutores elétricos, né? Que é um termo que a gente utiliza para definir um produto, né? Um material ali que é destinado a transportar essa corrente elétrica. E ele basicamente é composto por quê? A gente pode falar que um condutor ele pode ser composto por fios, né? Quando a gente está falando de condutores de seção transversal circular ali, né? A gente pode ter condutores sendo compostos por fios, certo? E condutores compostos por cabos elétricos. E qual que é a diferença entre eles, né? O que que é um fio e o que que é um cabo? Então, o fio, ele é ali o único filamento inteiriço de material condutor, né? Então, ele realmente é aquele elemento maciço, né? E o fio, o cabo, né? Já ele é um conjunto de fios, né? Um conjunto entrelaçados de fios ali para aumentar a questão da trabalhabilidade, a maleabilidade desse condutor, certo? E a diferença entre os dois é basicamente essa. Então, a gente tem que saber essa diferença para não falar errado, né, esses termos. Então, é importante a gente saber diferenciar para conseguir falar o termo correto. Beleza. E aí, dentro dos condutores elétricos, a gente tem um dispositivo também muito importante que vai fazer o quê? Vai fazer a isolação da parte viva desse condutor para evitar ali contatos acidentais ou choques elétricos, qualquer tipo de anomalia na minha instalação, que é basicamente os isoladores, né? A isolação desse condutor. E o que que é essa isolação? É uma camada de material isolante que é aplicada ali no condutor, revestindo todo ele para isolar ele eletricamente de outros condutores, né? Então a gente não pode ter simplesmente ali um condutor, uma massa viva, né? Quando a gente fala de condutor vivo, é que ele está energizado, ele tem ali uma certa tensão, e aí para que a gente consiga aplicar ele em instalações, né, a gente precisa isolar eletricamente esse condutor de outros condutores, certo? Então, o condutor isolado, né, que a gente fala, é aquele que possui uma isolação. Então, a gente tem aqui um cabo unipolar, ou seja, ele tem a parte condutora aqui, né? Tem aqui é um cabo elétrico formado por diversos filamentos de fio com uma camada de isolação. Então, esse é um condutor que ele é composto por material condutor aqui e isolante, certo? Já um cabo unipolar, ele tem uma segunda camada adicional ali, que é chamada de cobertura para dar uma proteção mecânica, certo? Então, ele é composto por quê? Pelo quê, né? Na verdade, pelo condutor, pela isolação e pela cobertura aqui, que é proteção mecânica. E o cabo multipolar, ele já possui, né, sobre a mesma cobertura aqui, dois ou mais condutores isolados, né? Então, que são denominados, a gente fala de vias, né? Então, o cabo multipolar, ele tem diversas vias sobre a mesma cobertura, certo? Até aqui tá tranquilo a diferença, né? O condutor isolado, o condutor unipolar, e o condutor multipolar. Deu para pegar a diferença?
E aí, dentro dos materiais de isolamento, a gente tem que esse material isolante ele pode ser formado por diferentes tipos de materiais que vai fazer essa função de isolação, né? Então, a gente pode ter condutores com material de isolação de PVC, que é o quê? É o cloreto de polivinila, né? Então, ele é muito utilizado nas instalações devido a um custo mais baixo em relação ao XLPE e o EPR, né? Ele apresenta boas propriedades mecânicas e elétricas, é não propagante à chama. Em contrapartida, ele tem como pontos fracos baixo índice de estabilidade, ou seja, ele tem uma estabilidade térmica abaixo dos demais materiais, ou seja, a temperatura de trabalho contínuo do PVC é menor do que do XLPE e do EPR, né? E aí a gente tem o XLPE e o EPR, que são materiais que veio para suprir essa necessidade de melhorar a estabilidade térmica do PVC, né, possuindo excelente propriedade elétrica e boa resistência térmica, né? Então, ambos apresentam boa resistência térmica, só que baixa resistência à chama, certo? E aí eles têm também o EPR, baixa resistência mecânica, o XLPE tem uma boa flexibilidade, né? Uma baixa flexibilidade. Beleza, então a gente conhecendo, né, os tipos de condutores, condutor isolado, unipolar, multipolar, a gente viu os materiais de isolação desses condutores e de proteção, né? A gente entra na parte de dimensionamento de condutores. Então, para a gente considerar que um circuito ele está corretamente dimensionado, né, que ele está bem dimensionado, ele tem que atender aos critérios estabelecidos na NBR 5410, que é aquela norma ali que traz, né, as diretrizes das instalações elétricas em baixa tensão, né? E o que que define uma instalação ser de baixa tensão? Alguém lembra quais que são os limites de tensão que se aplica à baixa tensão? Vamos lá, em corrente alternada, qual que é o valor de tensão a partir até aquele valor de tensão a gente considera como baixa tensão? Alguém lembra? Qual a pergunta, professor? A gente está falando aqui da NBR 5410, né? Que é a norma que dá as diretrizes para instalações elétricas em baixa tensão. Só que para a gente recorrer a ela, primeiramente a gente precisa saber o que que é baixa tensão. E aí a gente tem que saber os limites de tensão que caracteriza ser essa baixa tensão, né? E aí eu perguntei, se vocês lembram de cabeça quais são os limites de tensão que caracteriza ser baixa tensão. Ou seja, a partir de qual valor, né? Então, um valor de tensão acima daquele valor passa a ser média tensão ou alta tensão, conforme a NR10 e a NBR 5410 define como alta tensão. Então vamos lá, baixa tensão, pessoal, são tensões, né, em corrente alternada de até 1000 volts, né, de 0 a 1000 volts, e corrente contínua até 1500 volts. Então, níveis de tensão até esses valores é considerado circuito de baixa tensão, né? E aí a 5410 ele traz critérios para a gente dimensionar os condutores dessas instalações em baixa tensão. E aí, para ser corretamente dimensionado, a gente precisa obedecer a 6 critérios de dimensionamento que a 5410 traz, né? É, e cada um desses critérios, ele vai determinar, ele vai especificar, né, vai trazer como resultado uma seção nominal de condutor. E aí, como que a gente escolhe qual seção do condutor que vai ser utilizado? É realmente aquela maior seção dentre os critérios. Ou seja, o que que eu quis falar com isso? Então, a gente aplica os 6 critérios estabelecidos pela 5410 para dimensionar um condutor e aquele que fornecer o maior valor de seção transversal, ou seja, é o que fornecer a maior bitola de cabo, vai ser aquele que a gente vai utilizar, né?
E aí a 5410 ela traz como critérios de dimensionamento a capacidade de condução de corrente, a seção mínima desses condutores, proteção contra sobrecarga, queda de tensão, proteção contra curto-circuito e proteção contra contatos indiretos, certo? Então, nessa aula, a gente vai focar mais no critério de capacidade de condução de corrente e o critério de seção mínima. Então, dentro do critério da capacidade de condução de corrente, a gente consegue determinar a menor seção nominal, né, desse condutor, de forma que a corrente de projeto que vai circular ali naquele circuito não provoque um aquecimento excessivo nos condutores. O que que isso quer dizer? Então, seria, né, o valor mínimo de seção transversal em que, em que aquela corrente circulando não faça os condutores aquecerem a uma temperatura acima de 70 graus para o isolante de PVC e de 90 graus para o material isolante de EPR e XLPE. E aí, esses valores, né, 70 graus e 90 graus, é a temperatura na superfície de contato ali entre o material condutor, por exemplo, o cobre, e o material de isolação, né, que é de PVC, EPR ou XLPE, certo? Então, para a gente conseguir utilizar, né, determinar o método de condução, capacidade de condução de corrente, existem alguns passos que a gente deve seguir para fazer esse dimensionamento, né? Então, é um passo a passo aqui, uma receitinha de bolo que a gente segue para conseguir determinar a seção desse condutor. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente calcula a corrente de projeto do circuito, certo? E essa corrente ela é calculada como? Então, a gente conhecendo a potência aparente daquele circuito, a gente consegue determinar a corrente, né? Sabendo a potência aparente e o nível de tensão da instalação, a gente consegue determinar a corrente de projeto, né? Que é aquela corrente que estaria circulando ali em uma condição normal de funcionamento. Então, determinei a corrente de projeto. O próximo passo é o quê? Eu determinar qual que é o método de instalação desse condutor, ou seja, como que eu vou fazer esse condutor chegar até a minha carga, né? Qual que é o método de instalação, o método que eu vou instalar esses condutores para que ele cumpra a sua função, que é levar a energia até a carga, né? Então, a NBR ela traz aproximadamente 75 tipos de método de instalação e através dele a gente vai conseguir aplicar os fatores de correção apropriados, né, para calcular a corrente de projeto corrigida, né, que é o terceiro passo. Então, beleza, eu calculei a corrente de projeto, eu determinei qual que é o meu método de instalação, por exemplo, esse condutor vai passar em um eletroduto embutido em alvenaria, né? Aí eu vou determinar quais que são os fatores de correção apropriados para esse circuito, ou seja, quais os fatores que vão influenciar na capacidade desse cabo de conduzir a corrente. E aí eu vou nas tabelas, né, da NBR 5410 ou dos próprios fabricantes e determino ali qual que é a seção adequada do meu condutor, né? Então, por exemplo, aqui a determinação da corrente de projeto. Ela é obtida por uma expressão que a gente já conhece bastante, né? Então, eu calculo a minha corrente de projeto conhecendo qual que é a potência aparente desse circuito e qual que é a tensão eficaz aplicada sobre esse circuito. E aí eu consigo encontrar a corrente de projeto. Então, o primeiro passo já foi determinado, né? Beleza, conhecendo a corrente de projeto, eu vou para o método de instalação, né? Como que esse condutor vai ser instalado? Então, dependendo desse método de instalação, eu vou ter mais ou menos dissipação do calor gerado ali pela passagem da corrente. Então, se a gente lembrar, a resistência elétrica, né, ela impõe uma resistência ali contra a passagem da corrente. E aí, quando a corrente ela passa por essa resistência, o que que ela produz? Calor, né? Então, quando o cabo ele começa a esquentar, os meus átomos ali que formam
a estrutura desse material condutor, eles vão ganhar mais energia, certo? Eles vão aumentar a sua vibração, né? E aí eu vou aumentar a resistência desse circuito. Ou seja, a resistência, ele é um fator que varia com a temperatura. Então, quanto maior a temperatura do meu condutor, maior a resistência, consequentemente, menor a corrente que ele consegue transmitir, certo? E aí, por consequência, do método de instalação, eu vou ter um cabo que vai conduzir mais ou menos corrente devido a essa maior dissipação ou não do calor gerado, certo? Deu para entender essa parte? E aí, como que a gente utiliza, né? Como que a gente identifica os métodos de instalações? É, é lá na NBR 5410. Então, tem uma tabela lá que vai me dizer quais são os métodos de instalação comum, né, para esses tipos de cabo. E aí a gente define quais que são os tipos de linha elétrica, lá na tabela 33. Então, eu trouxe ela aqui, um print dela, para a gente conseguir ver, né, o método de instalação, o esquema ilustrativo desse método de instalação, a descrição e o método de referência. Então, vamos a um exemplo aqui que todo mundo vivencia, né? Ou já vivenciou em alguma obra, ou já viu, que é o método de instalação de número 7, que é o que? São os condutores isolados ou os cabos unipolares, passando ali dentro de um eletroduto de seção circular que está embutido em alvenaria. Então, esse método de instalação é quando a gente vai ali, por exemplo, ligar, fazer um ponto de tomada, e aí a gente leva do quadro de distribuição até a tomada através de um eletroduto, né? E se esse eletroduto tiver passando ali dentro da parede, a gente vai utilizar esse método de instalação, né? Então, eu encontrando o método de instalação, eu encontro qual que é o método de referência. E por que que é importante eu conhecer esse método de referência? Porque é através dele que eu vou lá na tabela de capacidade de condução dos condutores e encontrar quanto que aquele condutor consegue conduzir de corrente, né? Beleza, então a gente conhecendo o método de referência, né, da instalação, a gente vai lá na tabela 36 da NBR 5410 e determina a seção do condutor para os casos de isolação em PVC. E se o meu condutor for em EPR ou XLPE, eu vejo na tabela 37. E aí eu consigo, né, nessas tabelas, determinar qual que é a capacidade de condução desse condutor. E lá nessa tabela também, eu vou ter um outro termo muito importante para eu conseguir olhar e determinar esse valor de capacidade de condução de corrente, que é o que? O número de condutores carregados, né? Então, para quando eu estou trabalhando com circuitos monofásicos, eu utilizo dois condutores carregados. E quando eu estou trabalhando com circuitos trifásicos, eu tenho três condutores carregados, certo? Tá muito rápido aqui, pessoal? Tá dando para pegar o raciocínio ou não? Dá um joinha aí se tá tranquilo, ou um outro tipo de reação aí se tá indo rápido demais. Tá tranquilo, professor, pode continuar aí. Beleza. Então, a gente conheceu, né? A gente conseguiu encontrar a corrente de projeto, determinou qual que é o método de instalação que eu vou ter nessa instalação elétrica. E agora eu preciso saber quais que são os fatores que influenciam na capacidade de condução dessa corrente. E aí, para quê? Por que que eu preciso saber disso? Para conseguir corrigir, né, essa corrente de forma que minha instalação ela esteja corretamente dimensionada, ou seja, para que o meu condutor ele não aqueça a uma temperatura que vá danificar a isolação do meu cabo, certo? Então, esse método que a gente está estudando agora, que é o de dimensionamento da capacidade de condução de corrente, ele visa realmente proteger o condutor contra esses efeitos negativos da temperatura para o meu material isolante, certo? Então, o condutor bem dimensionado, ele vai conseguir trabalhar da forma
ele vai conseguir trabalhar de forma bem dimensionada, né? Ao longo de toda a vida da instalação, sem que a minha isolação seja danificada, certo? A temperatura, então, ambiente, ela interfere na capacidade de condução desses condutores. Por quê? Porque ela vai interferir na transferência de calor do condutor para o ambiente, certo? Então, quanto maior a temperatura ambiente, menos calor eu consigo remover do meu condutor para o ambiente externo. Consequentemente, a temperatura desse condutor aumenta e aí ele consegue conduzir menos corrente. Se eu tenho um ambiente com uma temperatura menor, eu consigo dissipar mais calor desse condutor, consequentemente, ele consegue conduzir mais corrente. Por quê? O que limita a capacidade de condução do meu condutor é a temperatura da isolação, né? Porque a gente sabe que o cobre, por exemplo, ele começa a perder suas características físicas e elétricas com temperaturas muito altas. Só que se eu danifico a isolação desse condutor, eu já perco toda a minha instalação ali, todo o meu circuito, certo? Então a gente precisa saber dimensionar corretamente esse condutor para ser aplicado em determinadas temperaturas ambiente, né? Então o primeiro fator de correção, ele é chamado fator de correção da temperatura, K1, certo? E aí, como que eu determino esse K1? Então, lá na NBR 5410, né, de 2004, eu tenho duas tabelas, a 36 e a 37, certo? Que mostra a capacidade de condução desses condutores, né, para temperaturas ambientes de 30 graus Celsius, quando eu tenho linhas não subterrâneas, e de 20 graus Celsius para quando eu tenho linhas enterradas, né? Que é basicamente ali a temperatura do solo. Se eu passar desses valores de temperatura, eu preciso utilizar os fatores de correção, que vai ser trazido lá na tabela 40 da 5410, né? Então aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Deu um zoom aí ou não, pessoal? Aí que deu. Então, aqui, na tabela 40, opa, ixi, começou a dar um erro aqui, ui. Então, na tabela 40, pessoal, eu consigo determinar esses fatores de correção para a temperatura ambiente. Então, lembra que eu falei que lá na tabela 36 e 37 eu tenho os valores de condução de corrente, né, para esses cabos, de acordo com a quantidade de condutores carregados e o método de instalação? Todos aqueles valores, né? Esses valores aqui, esse eu trouxe aqui. Peraí que eu vou mostrar aqui. Vocês estão vendo aqui a minha tela, pessoal? Da 5410? Só dá um joinha aí para eu saber que vocês estão vendo. Beleza. Então aqui, ó, nessa tabela aqui, eu consigo ver, né, de acordo com a seção nominal desse condutor, de acordo com o método de referência, a quantidade de condutores carregados, qual que é a capacidade de condução de cada condutor, certo? Esses valores de corrente aqui, eles foram calculados para uma temperatura ambiente de 30 graus Celsius
né? Para linhas não subterrâneas, ou seja, linhas aéreas, linhas embutidas em alvenaria, e para 20 graus Celsius quando é para linhas enterradas, né? Então, temperatura ambiente ali seria a temperatura do solo em volta, né, em volta desse condutor, de 20 graus Celsius. Se eu tiver ambientes com temperaturas diferentes desses valores, né, de 30 e de 20, eu preciso corrigir os valores de condução de corrente dessa tabela, né? Então, para isso que existe o fator K1, que é para eu corrigir esses valores de capacidade de condução de corrente conforme a temperatura ambiente, certo? Então, na tabela 36 aqui, eu tenho essas capacidades de condução de corrente para meu material com isolação de PVC, ou seja, o PVC ele tem uma temperatura máxima de trabalho contínuo de 70 graus Celsius. Significa o quê? Se a temperatura desse condutor tiver abaixo de 70 graus, ele vai conseguir trabalhar de forma correta ali durante muito tempo. Se eu começo a elevar a temperatura acima desse valor, eu já começo a degradar o meu material isolante, certo? Já na tabela 37, eu tenho esses valores de condução de corrente para isolação EPR ou XLPE. Então, ele é um material que ele aguenta maiores temperaturas, ou seja, de 90 graus Celsius, né? Então, se eu tiver aplicações em que eu precise ter temperaturas maiores, né, mais elevadas, o ideal é a gente partir para a isolação em EPR e XLPE, beleza? Então, vamos voltar aqui para a aula. Então, beleza. Aí na tabela 40, ela vai me trazer, né, os valores de correção que eu vou aplicar para corrigir aqueles valores da tabela 36 e 37, né? Por exemplo, se eu tiver uma instalação, eu vou precisar alimentar o meu motor em uma sala que é totalmente fechada e ali a temperatura acaba ficando muito alta, por exemplo, 45 graus Celsius. Então, eu vou precisar para o PVC, para o material de isolação de PVC, utilizar um fator de correção de 0,79. Já para o material EPR ou XLPE, eu utilizo um fator de correção de 0,87, certo? Então, é dessa forma que a gente olha aqui na tabela 40 para corrigir aqueles valores de condução de corrente. Outro fator que altera, né, essa troca de calor entre o cabo e o meio em volta é a resistividade térmica do solo, né? Então, esse fator ele é aplicado para quando eu tenho instalações subterrâneas, né? Por exemplo, eu preciso passar os meus cabos de alimentação enterrados no solo, e quando eu conheço as características desse solo, né? Então, a NBR 5410, ela traz os valores, né, calculados dentro daquelas tabelas 36 e 37, os valores de capacidade de condução de corrente calculadas para uma resistividade térmica de solo de 2,5 Kelvin metro para cada watt, né? Quando o solo ele for seco e tiver resistividade térmica superior a esses valores, eu preciso utilizar esse fator de correção. Só que na prática, a gente não faz esse estudo de resistividade térmica do solo, né? Porque existem pouquíssimas empresas especializadas que conseguem fazer essa medição e são casos muito raros, né? Então, esse fator de correção, ele acaba sendo ignorado, né? E é utilizado ali o fator de correção com K2 como sendo um, né? Realmente ignorando esse valor da resistividade térmica. Outro fator de correção que a gente tem é de acordo com o agrupamento de circuitos, né?
Se eu tenho mais circuitos passando ali no mesmo eletroduto, né? Ou seja, o mesmo duto elétrico que passa esses fios, eu preciso corrigir o valor dessa capacidade de condução, né? Então, a gente notou aqui que todos os fatores que influenciam na capacidade de condução desses condutores é realmente relacionado à temperatura, né? Então, tudo que faz uma elevação de temperatura no meu condutor deve ser considerado. Então, se eu tenho linhas elétricas com um total de condutores superiores aos indicados na tabela 36 e 37, ou seja, para circuitos monofásicos, dois condutores carregados, para circuitos trifásicos, três condutores carregados, né? Se eu tenho mais circuitos passando junto desses valores, eu preciso utilizar fatores de correção, né? Uma vez que esses circuitos a mais passando ali, ele começa a irradiar calor, né? Aumentando a temperatura desse circuito adjacente, que é o circuito próximo, certo? E como que eu encontro, né, esses fatores de correção para temperatura? Então, a 5410 ela traz uma tabela, que é a tabela 42, né? Em que eu consigo encontrar os fatores de correção aplicáveis a esses condutores agrupados em feixe, né? Em linhas abertas ou fechadas, e condutores agrupados no mesmo plano ou em camada única. O que que seria esse camada única? Então, por exemplo, se eu tenho uma eletrocalha ali, né? E aí eu tenho vários cabos aqui, por exemplo, multipolares passando aqui. Então, quando eles estão no mesmo plano, eles estão aqui lado a lado um do outro, certo? E quando que eu tenho mais de um plano? É quando realmente eu começo a colocar condutores de outros circuitos em cima desses daqui. E aí eu deixo de ter essa camada única. E aí eu já utilizo uma outra tabela, que é a tabela 43, para determinar esses casos, certo? Então, beleza. Então, aqui nessa tabela, a forma de agrupamento dos condutores aqui nessa coluna. Na linha um, a gente acha esse fator de correção para linhas elétricas em feixe, seja ao ar livre ou seja embutidos em conduto fechado, certo? Então, se eu tenho aqui nessa coluna, eu tenho número de circuitos ou cabo multipolares. Se eu tenho dois circuitos passando no mesmo eletroduto, eu utilizo um fator de correção de 0,80. Se eu tenho cinco circuitos passando junto em um condutor, eu já tenho um fator de correção de 0,60, certo? Beleza, então eu já con- consegui identificar quais são os fatores que alteram a temperatura do meu condutor e que influenciam na capacidade de condução de corrente, certo? E tenho a minha corrente de projeto. Dado esses valores, eu preciso corrigir, né, esse valor de corrente de projeto para que eu tenha ali a capacidade real de condução desse cabo, né? De forma que eu não danifique a isolação desse condutor. E como que eu encontro essa corrente de projeto corrigida, né? Então, uma vez calculada a corrente de projeto, identificados os fatores de correção, a corrente de projeto ela é corrigida, né? E seu valor é utilizado para determinar a seção do condutor. Então, como que seria? A corrente de projeto corrigida, ela vai ser a minha corrente de projeto aplicado todos os fatores de correção aqui da temperatura, né? Dos fatores de correção. Então, vai ser IB dividido por K1 vezes K2 vezes K3. Lembrando que K1 é a correção de temperatura, K2 é a correção de resistividade térmica do meu solo, né? A gente utiliza geralmente K2 como 1, quando é rede não subterrânea, e quando é subterrânea e a gente não conhece as características do solo, a gente também utiliza K2 igual a 1. E o K3 é o fator de correção por agrupamento, né? E aí a gente finalmente consegue calcular essa corrente de projeto corrigida. Beleza, então aplicando esse método, ele vai me fornecer um valor de seção transversal do meu condutor, né? Então, eu encontrando essa bitola de cabo aí, digamos,
Eu já posso falar que meu circuito, que a minha linha elétrica foi corretamente dimensionada? Não, né? Por quê? Porque eu tenho que agora aplicar os outros 5 fatores da norma para ver se realmente aquela seção ali vai ser capaz de atender todos os outros critérios, né? Um outro critério que é normativo e ele é utilizado mais por questões mecânicas, né? Questões de proteções mecânicas dos meus condutores é a seção mínima, né? Então, as seções mínimas dos condutores de fase, eles são estabelecidas, são determinadas puramente por razões de esforço mecânico, né? Então, para instalações elétricas fixas, as seções mínimas são as seguintes: para circuitos de iluminação em cobre, né, e isolados, eu tenho que a seção mínima permitida é de 1,5 milímetros ao quadrado. Para circuitos de força, eu já tenho uma seção mínima de 2,5 milímetros quadrados. Circuitos de sinalização e controle, eu tenho uma seção mínima de 0,5 milímetros ao quadrado. Qual que seria uma aplicação prática desses valores de seção mínima? Então, por exemplo, eu tenho um circuito ali que vai ter um baixo consumo de corrente. Eu apliquei um método de capacidade de condução de corrente, encontrei que a minha seção de fase, né, a minha bitola, era de 0,75 milímetros quadrados, né? Então, esse circuito é um circuito de força e eu encontrei pelo método de capacidade de condução de corrente que um condutor de 0,75 conseguiria suprir essa demanda aqui desse circuito, né? Sem que o condutor aquecesse e danificasse a isolação. Eu poderia utilizar esse valor de 75, 0,75 milímetros ao quadrados no meu circuito de força? Não, por quê? Porque a 5410 ela diz, né, que no mínimo eu preciso ter 2,5 milímetros quadrados de seção de condutor para força, né? Então, nesse caso, se eu encontrei lá 0,75, eu preciso adotar um condutor de 2,5. Por mais que o de 0,75 atenda ao critério de capacidade de condução de corrente, ele não atende a esse critério de seção mínima, né? Então, por isso que a gente tem que aplicar os 6 métodos de dimensionamento. E aí, como que eu dimensiono o meu condutor de nêutron nesse caso, né? Então, somente para circuitos trifásicos, o meu nêutron ele pode ter uma seção reduzida. Só que existem alguns critérios e observações que a norma traz quanto a essa redução de seção. Para circuitos monofásicos, né, a seção mínima do condutor de nêutron é igual à seção do condutor de fase, né? Quando a gente estiver trabalhando com circuitos trifásicos, a gente precisa recorrer à NBR 5410 para ter mais detalhes, certo? E quando a gente fala de condutor de proteção, né? Quando a gente fala de condutor de proteção, o famoso condutor de terra, né? A seção mínima desse condutor de proteção, ela é determinada pode ser determinada pela tabela 58 da própria NBR 5410, né? Então a gente tem aqui que para seção de condutores até 16 milímetros quadrados, eu utilizo, né, para a mesma seção de terra e os condutores de fase, né? Então, eu tenho condutores de fase, por exemplo, de 10 milímetros quadrados. Meu condutor de neutro vai ser de 10 milímetros quadrados também. E meu condutor de terra vai ser de 10 milímetros quadrados também. Para condutores de fase acima de 16 milímetros quadrados e menores do que 35, eu posso utilizar uma seção fixa de 16 milímetros quadrados para o condutor de proteção, né?
Para seções acima de 35 milímetros quadrados, eu tenho que utilizar para o terra, né, para proteção, metade da seção nominal do condutor de fase, certo? Ficou tranquilo aqui, pessoal? Como é que tá aí? Deu para entender? Beleza, pessoal, a gente está aqui já perto do fim da aula, né? Eu tenho uma outra aula agorinha, só que eu queria que tivesse dado tempo da gente fazer esse exemplo prático aqui, né? Então, eu trouxe um exemplo para a gente realmente ver a aplicação desse método que eu acabei de explicar, né? Eu vou tentar passar ele mais rápido aqui e, se precisar, na próxima aula a gente faz ele com mais calma, né? Então, beleza. Eu tenho aqui um circuito de chuveiro de 7.800 watts. Ele é fase neutro de 127 volts. O material de isolação é o PVC, passando no interior de um eletroduto embutido em alvenaria. Então, aqui, ó, eletroduto embutido em alvenaria, eu tenho o método de referência, certo? Se eu olhar lá na tabela, esse método de referência é o P1. E onde que eu olho esse método de referência? Lá na tabela 33, tá? NBR 5410, que é aqui, ó. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Então, qual que é o método de referência dele? Então, eu tenho essa linha 7 aqui, o método de instalação é o 7, e aí eu encontro que o método de referência é o cruzamento dessas duas colunas, né? Que é o B1, certo? E aí, dentro desse eletroduto, passa mais outros três circuitos de tomada de uso geral de 127 volts, trifásicos, né? Três fases de 4 milímetros, sendo com três neutros de 4 milímetros e um de proteção de 4 milímetros. A temperatura ambiente é de 45 graus Celsius, certo? E aí eu preciso o quê? Determinar a seção desse condutor do tipo unipolar. É tranquilo fazer esse dimensionamento depois do que a gente viu aqui? Então, pessoal, como não vai dar tempo de eu fazer ele aqui, na próxima aula eu já trago esse exemplo aqui, a gente resolve passo a passo e bom que a gente relembra o que foi visto até o momento, né? Beleza? Alguma dúvida? Bom, pessoal, se não tem dúvida, eu vou encerrando por aqui hoje, né? Fico à disposição lá na plataforma. Se tiver alguma dúvida, vocês podem, me perguntar, me questionar e vejo vocês aí no próximo encontro, beleza? Beleza. Beleza, Falou, professor. pessoal. Bom descanso, hein? Valeu. Boa noite Valeu, a professor. todos. Boa noite.